tem resquícios da infância que não saíram. Bom, aí nós vamos pegar uma historinha para ilustrar essa colocação que o Camilo fala para o Raul. Essa historinha está lá no livro No Mundo Maior. No Mundo Maior, no capítulo 10, está intitulado Dolorosa Perda. E aí nós vamos entender também a importância da educação dos nossos filhos. Mostra uma jovem com 19 anos, filha única de um casal. Ela começou a se envolver, a mãe desencarna, aí fica só ela e o pai envolvido com os negócios, ela já uma pessoa adulta, 19 anos, ela começa a se envolver com amigos e amigos de trabalho do pai, e vai se envolvendo irresponsavelmente no âmbito sexual, não afetivo. Se envolve com um, se envolve com outro. A espiritualidade, vendo que ela não aceitava as orientações da mãe que estava no plano espiritual e não aceitava as orientações dos seus mentores, permite que determinadas entidades se aproximem dessa jovem. Em meio a essas entidades, tinha um espírito que não era inimigo dela de passado, mas também não era o espírito da fraternidade. Mas ele precisava de reencarnar e já a conhecia de passado. E ela vai se envolvendo, 19, 20, 22. Quando ela chega com 25 anos, esse espírito próximo aproveita uma brecha em função do descuido dela na época da ovulação. Ela se relaciona e engravida deste espírito. Quando ela se vê grávida, a primeira atitude que ela toma é: vou abortar. E ela toma a atitude que vai abortar, e aí ela insiste nessa ideia. Vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ela começa a programar o aborto. A mãe pede a ela para não abortar. A mãe chama por André Luiz Calderaro, que é o orientador da obra, para a orientar para não cometer esse deslize, e ela fica com a ideia fixa de que vai abortar. O espírito, o futuro reencarnante, em momentos de lucidez, ele pede a ela para não tirar a vida dele. Ele fala: cuide de mim. Não somos inimigos de passado, mas podemos criar um grande laço de afinidade. Cuide de mim. Eu serei o seu arrimo na velhice. Cuide de mim. E ela acordava falando que estava tendo pesadelos terríveis, que ela não aceitaria ficar com aquele bebê. Ela contrata uma enfermeira para fazer o aborto na casa dela. Ela contrata a enfermeira para fazer o aborto, enquanto a enfermeira estava preparando a instrumentação. Daí a pouquinho ela tem um sono, e nesse sono está reunido o reencarnante, André Luiz, Calderaro e a mãe, todos pedindo a ela para não fazer o aborto. E aí todos falando, todos comentando com ela, ouvindo-a, e ela vai tendo aquele sono. Quando ela desperta, ela fala para a enfermeira: tive um pesadelo terrível, tinha gente aqui do meu lado falando na minha cabeça para eu não fazer o aborto. Para eu não fazer. A enfermeira pede a ela: então será que não é melhor a gente deixar para mais na frente? Talvez nem seja necessário. Não, eu quero fazer agora. Você veio aqui para fazer e nós já ajustamos o valor. Você veio aqui para isso, eu quero fazer agora. E a enfermeira insistiu com ela e ela disse que não. E aí, no momento que ela vai lá e promove o aborto, vocês vão ler no capítulo 10 do livro No Mundo Maior. Ah, não gostaram dessa interrupção? Aí, continuando, no momento que ela promove o aborto, o espírito foge da cureta no íntimo materno, ele foge dentro do útero. No momento que ele se vê cravado, o espírito se desliga do corpo, olha para a mãe, que não tinha laço de inimizade, e ali nasce dentro dele o ódio. E aí ele coloca para ela: agora eu vou fazer com você o que você acabou de fazer comigo. Envolve o aparelho cardíaco dela numa constrição. Ela tem uma parada, a enfermeira liga para o hospital manda uma ambulância. Quando ela dá entrada no hospital, ela desencarna. Ela desencarna com hemorragia. E aí, na hora que a mãe vai receber a filha vê o espírito que ela acabou de tirar do ventre dela. O espírito começa a correr atrás dela, a mãe vai para receber a filha, o espírito passa pela mãe, e Calderaro fala com a mãe: deixe estar, ela não vai ver a senhora,
Mas por quê? Eu estou junto dela esse tempo todo. Mas o campo vibracional dela não é o mesmo que o seu. Ela agora só vê o espírito que ela agrediu. Então, a mãe pergunta assim: mas quando é que ele vai parar de persegui-la? Na hora que os dois se cansarem desse movimento de correr um atrás do outro e lembrar que, para além disso, existe a presença de Deus na vida deles. Na hora que eles pararem. E aí eles vão reconhecer a presença divina e agora eles têm um novo engano para resgatar. E a mãe André Luiz e Calderaro se afastam. Ou seja, se acontece hoje o aborto, nós temos o aborto hoje como uma das maiores atrocidades que ainda está presente no planeta. Uma das maiores. Nos abortos clandestinos que estão aí. Então, aí vem o Camilo, com o Raul Teixeira colocando no livro: que bom que a jovem abraçou a gravidez. Ela não se enveredou para outras áreas criminógenas do nosso campo expiatório ou do nosso campo provacional. Que bom que ela abraçou a gravidez, mas o momento agora é de educação, não é de revolta e muito menos de agressão. Bom, aí eu pergunto para os jovens: o que é importante na hora do envolvimento sexual? O que os jovens precisam ter? Aí eu pergunto para vocês: o que os jovens precisam ter? Respeito, responsabilidade. Primeira coisa que eu coloco para os jovens: religião. Primeira coisa. Primeiro, trabalho. Trabalho que dê algum retorno financeiro. Qualquer retorno. Meu ganho salário mínimo está ótimo, já dá para pagar um preservativo, já dá para pagar um hotel, ou para onde eles forem, é o salário mínimo. Se juntar o salário mínimo dos dois, já são dois. Primeiro trabalho, que dê qualquer retorno. Por quê? Porque os jovens estão se envolvendo e os pais estão avalizando. Então, primeiro trabalho. Segundo, porque é muito comum os pais ou os jovens colocarem, quando eu estava nesse encontro, eu falei: o que precisa? Os jovens me responderam: maturidade. E eu coloquei para eles: o que é maturidade? Porque nós temos jovens de 16, 17 anos maduros, e nós temos adultos de 38, 43 completamente imaturos. Então, maturidade é o primeiro trabalho que tem algum retorno financeiro. Depois do trabalho, segundo ponto, responsabilidade. Porque apareceu uma gravidez, assuma. Apareceu uma infecção, vai ao médico. Tem que comprar medicamento, você tem o seu salário, porque tem o trabalho. Então, primeiro trabalho, depois responsabilidade. Veio a gravidez? Vamos junto, a gente está junto. É comum aparecer a gravidez e os pais falarem para o rapaz: meu filho, se você não gostar dela, não precisa assumir. Eu peço aos pais que não interfiram. Não interfiram. Eu coloco para os jovens assim: se você não gostar dela, não pega. Mas se pegou, não fica. Mas se ficou, não rola. Mas se rolou, não transa, não namora. Mas se namorou, não transa. Mas se transou, não engravida. Mas se engravidou, assuma. E os pais chegam lá e falam assim: não, meu filho, se você não gostar, se não gostar, então não fica, não namora, não vai fazer graça. Porque tem que aparecer. Nós temos que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Então, ensinemos os nossos jovens com responsabilidade. Então, primeiro trabalho, depois responsabilidade, que é comum aparecer a gravidez e a menina vai cuidar, junto com a mãe dela, a avó do bebê. Primeiro trabalho, depois responsabilidade. Terceiro sentimento. Goste da pessoa que você está envolvido com ela. Goste. Cresça junto, lute junto, porque isso faz parte de uma relação de amor. A troca, ela é afetiva, ela é espiritual, ela é material. A troca é total, sentimento. E em quarto, o jovem vai ter relação sexual. Primeiro
depois... Não, vocês vão falar. Primeiro, depois sentimento. E em quarto, local. Aonde eles vão ter? Aonde? Aí tem gente falando assim, mas se tiver que ter isso tudo, nós não vamos ter nunca. Logo vídeo. Coloco isso aqui como pontos essenciais, mas cada um vai fazer a sua escolha. Cada um vai fazer a sua escolha. Então, os jovens querem ter um envolvimento sexual? Trabalho, responsabilidade, sentimento e local. Aonde eles vão ter? Então, aonde? Estou esperando. Não é possível que vocês não conhecem. Como é que é? Vamos lá. Se você não pode evitar, melhor na sua casa. Se você puder evitar, vai ser aonde? Então, melhor em casa. Então, vamos em casa. Pergunta de número 55 do livro Desafios na Educação. O Raul faz essa pergunta para o Espírito de Camilo. Está vendo como que o livro é atual? Olha a pergunta. Será correto o procedimento de pais liberais que avalizam a intimidade sexual dos seus filhos, namorados ou namoradas, nas dependências da própria casa? É isso aqui. É correto? Aí o Camilo responde para nós: quando os jovens não têm como abraçar verdadeiramente o casamento, mas já estão casados, não têm condição material para assumir uma vida fora da casa do pai, dele ou dela, nada, ele coloca assim, nada obsta que os dois se envolvam nas dependências da casa dele ou dela. Entretanto, abrir a sua casa para as aventuras afetivas dos filhos é abrir a porta para a promiscuidade, que vai favorecer os filhos em forços de enfermidades indescritíveis lá na frente. Porque aí a gente começa a avaliar a resposta do Camilo. Porque a questão não é aquele jovem que já está maduro, que tem estrutura, está construindo a vida dele. É aquele jovem que está com 17 anos namorando, depois termina 6 meses, namora de novo com 18, depois termina, namora, não termina. Com 35 ele casa, ele já teve 27 parceiros. Ou seja, essa construção de promiscuidade foi construída dentro de casa. Ela aconteceu dentro de casa, com o aval dos pais. Então ele coloca que isso é abrir fossos de enfermidades profundas no sentimento dos nossos filhos. Não é para a gente liberar. Não é para a gente liberar. Então, se a gente não liberar a nossa casa, sobrou o quê? O motel. Como é que está o motel? Vocês estão cientes como é que está lá? Estou tranquilo? Está habitado por vários espíritos viciosos. Motel é isso. É a habitação natural. Quem é que mora no motel? Livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, sobre a psicografia de Divaldo Franco. Ele coloca para nós que os habitantes naturais dos motéis são espíritos viciados no sexo que desencarnaram, mantendo a viciação. Livro Sexo e Obsessão, de Divaldo Franco. Espíritos viciados no sexo que desencarnaram, continuam viciados no sexo, e vão para essas regiões. E aí ele coloca, abraçando os incautos. Mas além do livro, essa obra, Desafios da Educação, a pergunta de número 38, o Raul pergunta para o Camilo: como lidar com a presença dos casais nos motéis? E aí ele fala inclusive de casais casados. Ele coloca assim: o motel é sempre um lugar onde não tem a guarda da espiritualidade, não tem a proteção, porque ali são os habitantes naturais do vício que estão envolvidos.
os habitantes naturais. Eles não têm como fazer essa proteção. Ah, mas se o casal for equilibrado? Perguntaram isso para Raul Teixeira. E se o casal for equilibrado? Aí ele falou assim: então eles estão saindo da faixa do equilíbrio para o desequilíbrio para entrar no motel. Não tem jeito dele ser equilibrado e vai para o motel e fica lá e sai equilibrado. Não tem jeito. Se ele é equilibrado, não frequente, mas se ele quiser frequentar, ele vai sair do equilíbrio e vai para dentro do motel. Depois sai de lá e recupera o equilíbrio. O que o Camilo responde na pergunta 38 deste livro? O motel é um local contaminado. Contaminado. As entidades viciosas estão ali presentes. É comum, olha o que ele coloca, é comum o casal sair do motel e um deles reclamar a falta que sentiu do outro, mesmo no envolvimento. A falta que sentiu do outro. Não entendendo que ele teve a presença física do outro, mas não teve a presença emocional, espiritual e afetiva, porque fizeram sexo acompanhado e os desencarnados sugaram as energias que eles conseguiram sugar. Então acontece muitas vezes o prazer físico, o orgasmo, mas não acontece o prazer emocional e espiritual do envolvimento daquelas duas almas. Então o motel, ele é um local contaminado para este envolvimento. Pode falar, meu filho. Eu acho que na linha que estava sendo seguida, o problema começa antes. Porque quando nós estamos avaliando se faz, se não faz, se trabalha, se não trabalha, tem que ter aprendido a ter controle. Porque se não aprendeu a ter controle lá no começo, adiar a alegria, adiar a recompensa, não vai ter estrutura para poder pensar nessa hora, para poder lidar com as emoções. Ou seja, o que você está colocando é que a educação não é na hora que está indo para o motel. A educação começou há anos atrás. Começou há anos. Quando a gente fala a respeito do motel, nós estamos sabendo o que está acontecendo lá. Aí alguns pais falam, mas então é melhor lá em casa. Lá em casa é abrir focos de enfermidades espirituais. Ah, mas o motel está contaminado, mas aonde é que não está? E aí o Divaldo Franco, numa palestra sobre sexualidade, ele coloca assim, determinados motéis, os serviçais não estão fazendo a troca, nem não estão lavando nem os lençóis. Eles tiram o lençol daquela cama, vai direto para passar. E aí volta com aquele lençol, depois que o casal sai, já volta aquele lençol para aquela cama. E aquele que acabou de ser usado vai direto para passar. Porque não está dando tempo devido à alta rotatividade do hotel, não dá tempo de lavar, secar. Eles não têm um repertório, um armário cheio de roupas de cama, então eles estão trocando o lençol sujo, só passa. Porque quando o lençol vem todo passadinho, os incautos acham que o lençol está limpo. Então o Divaldo Franco coloca inclusive os riscos da infecção do local que está sendo, que os dois estão se prontificando no envolvimento sexual. Bom, se em casa a espiritualidade desaconselha, o motel está desse jeito, e agora? Para onde é que a gente vai? Quando os pais saem, aí, nessa mesma pergunta de número 55, o Raul conversando com o Camilo fala assim: embora a casa não esteja liberada para os filhos, muitas vezes os pais não têm como proibir os filhos. Eles precisam confiar na educação que deram para os filhos. Aí entra o ponto que você trouxe, o Manuel. Tá claro? Então aí vem o ponto, ou seja, a educação ela anda sete, porque os pais vão sair. E não é para a gente poder entrar o tempo todo na vigília. Você educa e espera. Educa. Ah, mas se a educação não funcionar, a escolha é de quem? Dos filhos. Volta no Evangelho segundo o Espiritismo. No item, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem de Santo Agostinho, que eu aconselho que a gente leia essa mensagem com muita calma. Santo Agostinho coloca assim: façamos o melhor pelos nossos filhos e permaneçamos com a consciência tranquila, independente do produto que o filho venha dar.
Ou seja, se lá na frente forem grandes pessoas ou se envolverem com a marginalidade, a escolha é deles. Nós não podemos fazer nada. A escolha é deles. Então nós vamos fazer o melhor que puder. Bom, então está difícil, não está? Aí eu encontro com os jovens, eles falaram: Sr. Emerson, você vai fazer essa palestra dos nossos pais? Eu falei: em todos os lugares que me chamaram. Ah, mas aí a gente está roubado. Eu falei: estão. Porque eles não vão deixar a gente fazer em casa. Eu falei: é verdade. Aí um deles falou assim: olha, mas e se a gente for para um hotel, depois disso tudo que você falou, a gente for para um hotel, e aí, por exemplo, eu vou com meu namorado está aqui, no movimento também, a gente é espírita, há vários anos, a gente vai para um hotel, faz um culto no lar no hotel, leva o evangelho segundo o espiritismo, lê Emmanuel, Via de Luz, Fonte Viva, e aí você acha que a proteção acontece? Eu falei: não, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: na hora que vocês começarem o culto no lar no hotel, os espíritos vão olhar e vamos esperar. Espera esses dois rezar. Depois de rezar, pega para capar. Ah, claro, por quê? Porque é o habitat natural deles, gente. Ah, aí o meu mentor vai chegar e vai fazer a proteção lá. Não vai. Vamos fazer essa reunião aqui no bar ali da esquina. Lá teria a proteção que nós estamos tendo aqui? Não teria. Da mesma forma que aqueles que querem beber lá, se vier para cá, aqui não tem os vínculos com o álcool que eles encontram lá. Aqui estão espíritos doentes, nós, encarnados e desencarnados, buscando maneiras de tratamento. Isso que nós temos aqui. Tá claro? Então, rezou no motel, quer dizer que depois de fazer a prece, dá não. Aí um colega chegou com um outro jovem e falou: Sr. Emerson, você que viaja muito por aí, você não conhece assim, você não viu uma placa assim, motel espírita kardecista, não? Eu não conheço não. Mas se algum empresário montar, porque né, surgiu tanta coisa nova, né? Mas não conheço não. Ou seja, a escolha é dos jovens, a escolha é deles. Não é a gente que vai aconselhar. A nossa função é mostrar, educar, ensinar, exemplificar. Depois eles fazem a escolha que eles acharem melhor. Tudo bem? Ah, mas lá na frente eles podem adoecer, pode acontecer isso, pode. Vou pegar uma frase da educação que todo mundo conhece: a palavra convence, o exemplo, todo mundo conhece? Tudo bem, então eu vou fazer um enxerto nessa frase. A palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Não tem ninguém se transformando sem dor nessa terra de Deus. Ninguém. Ah, mas eu vim para o espiritismo de bom grado. Eu não vim porque eu estava em dor. Só de nós estarmos encarnados, já estamos na dor. Vou pegar 3 exemplos. Lembram daquele discípulo que vendeu o Cristo e depois se enforcou? Quem? Judas. Já veio na reencarnação de Joana d'Arc e já está muito evoluído, trabalhando com Jesus. Lembram daquele político que negou a presença do Cristo e a cura da própria filha? Qual o nome desse político? Públio Lentulus. Reencarnou depois como escravo Nestório, depois veio como Frei Damiano na Espanha, depois veio como padre Manuel de Nóbrega em Portugal, trabalhando na catequização dos índios aqui no Brasil, e hoje é a figura que a gente conhece de Emmanuel. Lembra o soldado que agrediu o Cristo na cruz com uma lança no tórax? Qual o nome desse soldado? Longinos. E ele recebeu das mãos do Cristo um país para ele dirigir, e foi um dos maiores imperadores que o Brasil já viu, conforme coloca para nós Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi Dom Pedro II, que quando ele desencarna, Ismael recebe e fala com ele: a sua missão está cumprida. Mais de 50 anos dirigindo o país. Os 3, um entregou Jesus, depois suicidou. O outro negou o Cristo. O outro agrediu o Cristo na cruz. Os 3 já estão muito melhores. O que vocês acham que a gente fez? Que a gente está aqui até hoje? Avalia comigo.
missionário na terra de Deus e tal. Não tem isso não, gente. A palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. E estamos nos transformando em função da dor. São dificuldades seculares, ora milenares, que a gente vem trazendo. Bom, pegando este exemplo da proteção, mas toda vez que o casal está se envolvendo sexualmente, tem a participação dos desencarnados? Vamos lá. Essa pergunta o André Luiz faz para o espírito de Alexandre no livro Missionários da Luz. No capítulo 13 do livro Missionários da Luz, na hora que os pais, o capítulo se chama Reencarnação. Na hora que os pais do Segismundo vão ter o seu envolvimento afetivo sexual, Alexandre, que é o orientador da obra, chega e fala assim: nós iremos nos afastar, porque hoje eles estão inspirados, estão afetivamente envolvidos, e a gente não precisa de acompanhar a intimidade sexual deles. E aí o André fala assim: nós não precisamos ficar aqui, porque para fazer a ligação do espírito do óvulo fecundado? Não, André. Você foi médico na Terra e sabe que o espermatozoide demora horas para chegar no óvulo. Quando os dois estiverem adormecidos, a gente vem aqui e faz a seleção do espermatozoide que vai ganhar a corrida, que carrega as características significativas para o espírito, o futuro habitante daquele corpo. Os dois se afastam. Quando os dois se afastam, vêm os espíritos protetores daquela família e faz um cerco em torno do envolvimento do casal. Quando faz o cerco, André Luiz pergunta assim: que cerco é este? Nós, responde Alexandre, já temos uma certa condição de entendimento, não precisamos participar do envolvimento do casal. Este cerco, ele é feito para este casal, para que espíritos que não têm o mesmo entendimento que a gente não venham participar do encontro. Este encontro é do casal. Aí o André Luiz pergunta assim: mas essa proteção é feita em todos os casais que se envolvem sexualmente na Terra? O Alexandre responde: não, apenas em lares de bases retas. Não falou que tem que ser católico, protestante, espírita. Casais que se respeitam. Casais que se respeitam. Aí o André vem com outra pergunta: como que fica o caso daquele casal que um homem, ele encontra fora do seu relacionamento conjugal uma outra mulher? Se ele se envolve com essa outra mulher, quando ele vem para dentro de casa, ele não traz esses encontros, esses vínculos com outra mulher para dentro do seu relacionamento em casa, com a esposa? O Alexandre colocou: traz. Mas se a mulher é uma pessoa digna, merece o respeito da espiritualidade. Em função desse respeito, o cerco espiritual é feito em torno do casal, porque ela merece a proteção. Mas quando este homem sai de casa, os espíritos que não entraram, mas que têm vínculos com ele, estão aguardando fora de casa. Dão o braço para ele e ele começa a pensar em novas aventuras sexuais. Ou seja, a proteção acontece em relacionamentos de respeito, lares de bases retas. Então a escolha é dos nossos filhos.